Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Paz seja convosco, a todos vocês que têm acompanhado o programa Transformando Vidas. Meu amado, é um privilégio quando nós podemos chegar até o seu estabelecimento comercial, até a sua casa. Você que tem acompanhado também aí pelo YouTube, entre aí no nosso canalzinho, entre aí, TV Aviva as Nações, se inscreva, dê aí um joinha, aperte o sininho, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Logo nós vamos ter um programa também direcionado às crianças, estamos preparando aqui, está no forno, agora é no micro-ondas, antigamente era o forno, agora já é o micro-ondas, então significa que vai sair logo em nome de Jesus, para a gente trabalhar também o plano de salvação na vida das crianças. Nós temos aqui o nosso culto temático, nossos acampamentos, nossos congressos, então a criança também vai poder acompanhar na nossa TVzinha sobre os trabalhos na igreja, os trabalhos com as crianças, porque todos os nossos núcleos, nós vamos estar trabalhando, por exemplo, com as crianças, primeiro um plano de salvação, levando as criancinhas a entenderem o plano de salvação, porque tem tanto plano, tem plano de saúde, plano no comprar o carro, plano aí para comprar a sua casa, e muitas vezes nós esquecemos do plano principal, que é o plano da vida eterna em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo já preparou esse plano para nós também. Então as crianças já vão estar ensinando, aprendendo e também ensinando através do livrinho Sem Palavra. Primeiro eles vão aprender sobre o plano de salvação, depois do livrinho Sem Palavra, depois eles vão estar confeccionando o livrinho Sem Palavra e depois vão estar evangelizando com o livrinho Sem Palavra. Então tudo isso daí você poderá acompanhar, nós estamos preparando para que as crianças possam realmente crescer de uma forma correta, espiritualmente falando. Tá bom, meu amado? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então entre aí no nosso canal, se inscreva, não esqueça, é só você apertar aí. Tá? Já tem as opções, aperte e também dê um joinha, tá bom? Aperte o sininho ali, em nome de Jesus, que eu creio que você vai ser ricamente abençoado. Fez isso, claro que tudo que nós colocarmos, você vai estar recebendo, assim, quase que em tempo real, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos preparando também outros videozinhos, entre também aí na nossa web rádio, a nossa web rádio entrou aí na página da igreja, você pode estar acessando a nossa web rádio, tem um louvor aí, louvor, palavra, divulgações também de tudo que tem acontecido na nossa igreja, e também estamos preparando outros programas para que você possa estar interagindo conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Você vai agora assistir aí uma chamada no nosso programa, também da web e como que você pode acessar a nossa página, e logo em seguida retornaremos. Pode arrumar as malas, convidar os discípulos e convocar o seu núcleo também pode. Está chegando aí, Acampamento Aviva as Nações, e as inscrições já estão abertas. Será do dia 14 ao dia 18 de novembro, no Espaço Elroy. Acampamento Aviva as Nações, e desta vez com o tema Os 70 anos de Israel.
Venha aprender princípios bíblicos que mudarão a história da sua vida. Eis que farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Preletores, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Paz seja convosco, meu amado. Quero convidar você para nosso acampamento agora no mês de novembro. Nós vamos estar comemorando aí 70 anos de Israel, com muita festa, com muita apresentação, mostrando ali para você ter uma ideia de como que eles vivem, né? Cada dança, cada, por exemplo, festa tem um significado muito importante no mundo espiritual. Vamos estar falando também, né, sobre salvação, reforçando mais para que nós entendamos o maior projeto de Deus na nossa vida, que é a salvação da nossa alma. Será uma bênção maravilhosa. Contamos com todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tem ouvido aí a nossa web rádio, meu amado, quero convocar vocês de todos os núcleos também da cidade. Venham ao acampamento, que será uma bênção maravilhosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Acampamento Aviva as Nações. Mais uma realização do Ministério Avivamento para as Nações. Um lugar de avivamento. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Glórias a Deus. Então você pode estar acessando aí, nos acompanhando pelas redes sociais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também entrando na nossa página no Face, curte, comente, né? Fique aí à vontade para que possamos interagir em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, nós estamos falando aqui sobre a vida de Jacó. Então, no capítulo 28 de Gênesis, se você tiver aí, 28 de Gênesis, a vida de Jacó. Muitos, né, com relação ao nome dele, Jacó, uns dizem que é enganador,
outros dizem trapaceiro. Não vamos focar muito, né? Vamos focar na vida dele, depois que verdadeiramente ele tomou uma atitude na vida. Ele deixou ali a sua parentela, ele teve que tomar uma atitude. Muitas vezes nós temos que tomar essa atitude, não é que nós somos contra, né? É parente, claro que a Bíblia não ensina a nós orarmos até pelos nossos inimigos, ensina a gente estar amando, né? Mas muitas vezes a maneira, né, por exemplo, de costume, de hábitos, atrapalha muito nossa decisão para com o Senhor. Então ele teve que romper aquilo, e ele parte para uma terra, né, para a terra ali de outros conhecidos dele, né, do seu tio. Mas antes disso, teve algumas coisas muito interessantes, e vamos ver isso na palavra. Então, Gênesis 28, a partir do versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Então, Gênesis 28, 10. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então vamos parar aqui, depois nós vamos ler mais alguns versículos. Então veja bem, meu amado, quando ele rompe ali, né, com os seus costumes, seus hábitos dentro da sua casa, porque simplesmente ele estava reivindicando o direito de primogenitura, ao qual seu irmão Esaú tinha esse direito, não soube usar esse direito, trocou esse direito por um prato de lentilha, e agora ele vai, né, à busca do direito que ele tinha como primogenitura. Claro que teve um rompimento ali entre seu pai, a sua mãe, o seu irmão, com relação a ele. Ele teve que sair de casa ali às pressas. Não, você vê aqui a situação dele, como diz o mineiro, né? Uma mão atrás e outra na frente. Não teve que dormir ali, a noite que ele dormiu, ele teve que pegar uma pedra e colocar como travesseiro. Então, nem uma mochila ele levou, né? Não levou nada, que ele poderia, se ele tivesse ali, por exemplo, uma mochila, alguma coisa, ele poderia ter colocado como travesseiro. Então, nem isso ele tinha. Ele teve que pegar aquela pedra e colocar ali como travesseiro. Então, a situação dele era bem crítica, né? Tanto com relação emocionalmente falando, né? Imagina uma separação. Ela causa, claro, né, um rompimento ali dentro da família. Ela causa para aqueles que não sabem tratar, que não têm ali um entendimento, causa um trauma, causa uma angústia, uma ansiedade muito grande. Então, não somente isso, mas também, pelo que a gente vê aqui, não levou nada, não tinha nem aonde colocar a sua cabeça, teve que pegar ali uma pedra e colocar como travesseiro. E naquela noite, diz aqui no versículo 12, que ele teve um sonho, e esse sonho era de uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então veja bem, quando você estuda, por exemplo, cada situação, todo sonho na palavra de Deus que a Bíblia fala, né? Não somente aqui, mas em outras partes, o significado daquilo traz assim um grande ensinamento para todos nós. Por exemplo, na concepção ali desse sonho, para o judeu, quando ele olha para uma escada, ele não olha simplesmente, né, aquilo, né, que está servindo para eu chegar, né, para eu simplesmente alcançar alguma coisa mais
mais alta do que eu, né? Mas ele olha também na possibilidade, por exemplo, para eu chegar em determinado local, eu tenho que entender que eu preciso ir de degrau a degrau. Então, quando nós, por exemplo, temos projetos, né? Eu tenho um projeto, você tem projeto na tua vida pessoal, na tua vida familiar, você que é um pastor, você que é um líder de célula, tem projetos na sua célula. Então, nós temos projetos, nós temos. Agora, quando nós, por exemplo, um projeto, ele vem através, muitas vezes, de um sonho. E esse sonho não precisa ser um sonho a qual eu dormi, né, e sonhei. Não, pode ser, né, uma vontade, um desejo que nós temos, desde que aquilo ali esteja dentro do propósito de Deus. Você tem um sonho de realizar algo, né, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida, vamos dizer, financeira, sua vida ministerial. Então, como que nós podemos chegar até isso? Muitas pessoas, elas não sabem administrar isso na vida, e é um perigo muito grande. Por isso que nós entramos muitas vezes em dívidas altas, né? Para realizar um sonho, eu vou assim me endividar, e isso daí pode ser um abismo. Em vez de você subir, você desce. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então, nessa concepção de escada aqui, Deus ensina muitas coisas a nós. Por exemplo, na escada, para eu chegar a um determinado local, lá no topo daquela escada, eu preciso ir degrau a degrau. Eu preciso entender isso na minha vida. Porque muitas vezes nós queremos subir, por exemplo, do primeiro, eu já quero tentar alcançar o quarto, e eu posso cair, né? Então nós temos que entender, para eu alcançar, para eu chegar a um determinado local, eu tenho que ir por etapa. Então, quando nós entendemos isso, por exemplo, eu quero fazer dar um exemplo aí bem simples. Eu quero fazer uma reforma na minha casa. O que eu, né? Não tem condições de eu fazer uma reforma completa na minha casa. Então, quando eu olho, por exemplo, para dentro do meu lar, eu vejo que todos os cômodos precisam de uma reforma. Então, se eu for, por exemplo, alcançar isso daí, eu não vou ter condições financeiramente para fazer tudo isso. Mas eu posso fazer por etapa. A partir do momento que você começa, por exemplo, eu tenho condições de fazer isso. Começa uma reforma, a mais simples possível, que te custe menos, e aquilo ali já vai abrir outras portas, né? Já vai te dar, por exemplo, ânimo, porque você começou. Então, emocionalmente falando, aquilo ali já te ajuda. Agora, o que as pessoas muitas vezes fazem? Ele começa a ver no âmbito, né, o todo daquilo, e ela nunca consegue fazer nada, porque ela fala, puxa vida, para eu fazer uma reforma, eu preciso reformar toda a casa, eu não tenho condições financeiras para fazer, e aí ela vai deixando. Sendo que nós podemos começar com as pequenas coisas ali. Então, quando você começa com as pequenas coisas, você já vai tendo também uma experiência para atingir as coisas maiores. Então, quando nós fazemos na nossa vida por etapa, né? Por exemplo, você quer abrir o seu negócio, né? Então você começa a ver ali um negócio meio ali, vamos usar uma palavra assim, um macro, né? E quando eu olho para essa ótica, é quase que impossível. Mas quando eu olho, por exemplo, para o mínimo, né? Para o mínimo, então eu posso começar. Para eu chegar ao topo, eu posso começar naquele primeiro degrau. Eu já consegui, se eu já dei já subi aquele primeiro degrau, significa que eu já saí daquela situação a qual eu estava. Então, o judeu, ele tem esse discernimento. E isso também serve, por exemplo, na vida de Jacó. Ele não tinha nada. Estava ali, né? Puxa vida, saiu de casa correndo, ameaçado de morte.
não tinha aonde reclinar a sua cabeça. O futuro também era incerto, né? Eu vou para a casa do meu tio. Já era ali quer dizer, parente, mas distante. O que eu vou encontrar lá? O que eu vou fazer profissionalmente? Eu era solteiro, constituir uma família. Então, tudo para ele era algo duvidoso, era algo assim muito incerto. Mas Deus já deu ali alguma coisa para ele, para você conseguir chegar no topo, vai conquistando degrau a degrau. Não queira, né, dali já tentar subir para o 4º degrau. Vai, pelo menos você já vai sair daquela situação a qual estava, já vai dar um passo. Então, quando nós damos um passo, nós já tomamos uma atitude muito importante na nossa vida. Então, para você, por exemplo, eu não vou conseguir alcançar o macro, mas eu posso, né, lutar pelo o micro, né? Mas pelo menos eu já dei uma saída, já dei um passo em direção a aquilo que eu estou pretendendo fazer. Então, mal muitas vezes a pessoa, puxa vida, eu não consegui isso, então não vou fazer. E fica, né? É o extremo. Não, você pode começar tudo na vida. Por exemplo, você vai construir uma casa. Olha, eu não tenho dinheiro para construir tudo isso, mas você pode, né, começar. Eu vou fazer pelo menos ali uma limpeza no terreno, eu vou fazer alguma coisa ali. Então aquilo ali já me leva a outras coisas. Então aqui, por exemplo, nosso ministério, na minha vida particular, também eu tenho experimentado isso há anos. Então eu tenho isso. Então eu pretendo fazer, né? Eu pretendo ter aquilo. Só que eu não posso ter nesse momento, mas eu posso começar. Eu posso começar. E a partir do momento que teve ali uma atitude de iniciar alguma coisa, Deus já está abrindo portas. Pelo menos para eu chegar no 2º degrau, eu tenho que primeiro conquistar o primeiro. E se eu não conquisto o primeiro, como que eu vou chegar no 2º? Então muitas pessoas, elas não têm essa direção e acabam não fazendo nada, acabam não realizando nada. E vai passando ano, né, semana, mês, ano, e fica ali parado. Quando ela olha, fala, puxa vida, está só no sonho. Então, qual que é a realidade? Primeiro, a gente tem que entender sono, sonho e realidade. Muitas pessoas, por exemplo, elas morrem e não realizou nenhum projeto, ficou só no sonho. Então nós precisamos entender o que é sono, o que é sonho, o que é realidade. Existem muitas pessoas que ainda estão dormindo, tem outras que tiveram um sonho, e tem outras que colocaram, né, aquilo se tornou uma realidade. Então, aqui diz que Jacó, naquela noite ele teve um sonho. Ele dormiu, seu travesseiro era uma pedra, porque não tinha condições, não tinha nada, né? Geralmente quando a gente viaja, a gente leva pelo menos alguma coisa ali, uma bagagem, a gente pode usar aquilo ali como travesseiro. Ele não tinha nem isso. Ele saiu ali sem nada. Sem nada. Então, pode ser a situação sua. Olha, eu não tenho nada. Nada. Eu creio que nenhum de nós estamos numa condição pior do que a de Jacó. Condição, vamos dizer, emocional. Saiu de casa, ameaçado de morte. Ia para a casa do tio. O que eu vou encontrar na casa do meu tio? Aqui, a gente não vê, profissionalmente falando também, né? Não tem nada aqui. Então, o que vai acontecer? Mas Deus deu a ele ali um sonho. Deus mostra aquela escada. Já falamos sobre a escada, né? Para eu chegar no topo, eu preciso ir degrau a degrau. Senão, né,
E diz que nesse sonho, os anjos subiam e desciam. Outra coisa interessante aqui, os anjos não desciam para depois subirem. Diz que eles subiam e desciam. Então, a ponta daquela escada estava na terra e o topo chegava ao céu. O que nós podemos entender disso aqui? A terra, ela, através da nossa oração, o próprio Jesus disse que aquilo que nós concordamos aqui na terra, aquilo que nós ligamos aqui na terra, será ligado no céu. Então veja bem, através da nossa oração, nós podemos tocar ao céu. E quando nós tocamos ao céu, eu creio que a resposta vem. Então, dentro do nosso sonho, para fazer o sonho tornar realidade, nós temos uma arma poderosa chamada oração, tá? Porque sem oração nós não podemos realizar nada. Nós podemos com o nosso esforço, né, fazer isso, fazer aquilo, mas por que o anjo aqui, ao invés deles descerem para depois subir, não, diz que eles subiam e depois desciam. Aí você fala, não tem nada a ver. Claro que tem, tudo na Bíblia tem muito a ver. Então, diz que eles subiam e depois desciam. E é algo muito interessante que nós vamos ver no próximo programa, tá bom? Então acompanhe aí o nosso programa, fale com alguém, e eu creio que no próximo programa nós vamos mostrar qual a diferença lá, por exemplo, do sono, sonho e realidade. Tá bom, meu amado? Quero orar por você. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus querido, revelação da Tua palavra que nos coloca, Senhor Deus querido, diante de situações, ó Pai, e mostra como resolver essas situações, ó Deus querido. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida dessa pessoa. Talvez, ó Pai, diante de uma situação adversa, de enfermidade, de falta, Senhor Deus querido, de perspectiva para o futuro, talvez um desemprego, mas que o Teu Espírito Santo esteja ministrando, meu Pai amado Deus. E eu creio que o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o nosso Deus. Que Deus te abençoe, até o próximo programa. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus.